Tiveram pessoas que ficaram mortas por 30 segundos, mais de meia hora, filosófica, científica. Todo o desenvolvimento da série foi com uma delicadeza muito grande. Conheçam o canal do Anderson Gomes. Parece que cada momento da minha vida, pessoas foram surgindo do meu mentor maior de todos, que é o meu pai. Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando, e as considerações de hoje é sobre a série Vida Após a Morte, que está disponível na Netflix de 6 episódios. Foi liberado agora em 2021 e eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito dessa série. Antes de tudo, já gostaria de convidar cada um de vocês de conhecer o meu segundo canal, que é o canal da autora Priscila Gomes. Os links dos meus livros vão estar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então, se vocês quiserem conhecer as minhas obras, vão lá pela Amazon e conheçam os meus livros com preços acessíveis, tudo R$5, com preços muito bons e incentiva que eu continue escrevendo, tá bom? Sem mais delongas, vamos conversar sobre a série Vida Após a Morte. Essa série realmente me surpreendeu. Quando eu vi que estava liberada essa série de Vida Após a Morte, eu estava imaginando algo totalmente diferente, por conta, até mesmo pelo nome, pelo título dos episódios. Eu estava imaginando que seria um estudo mais espírita, pro lado kardecista, com todo o embasamento filosófico, científico, com um estudo dos livros de Allan Kardec. Mas quando você vai assistindo aos episódios, ele vai dividindo muito bem, parecem capítulos sobre temas, e que o primeiro capítulo, que no caso o primeiro episódio, fala sobre ressuscitados. O que seria isso? Pessoas que tiveram experiências de quase morte. Tiveram pessoas que ficaram mortas por 30 segundos, por mais de meia hora, e após esse tempo conseguiram voltar. E o relato é muito interessante, é muito emocionante, e um dos primeiros relatos que é retratado é muito emocionante, não só pelo início e o final. Todo o desenvolvimento da série foi com uma delicadeza muito grande, com uma beleza muito grande, e eu não sei se é porque eu já tô tão acostumada com esses conteúdos sobre o espiritismo, mediunidade. Para mim é algo muito normal, não é algo amedrontador. Eu acho até que por esse motivo filmes de terror, de assombração, não acabam me assombrando, porque depois de um tempo, conforme você vai estudando e vai entendendo como as coisas funcionam, quando você tem um pouquinho só do conhecimento, você acaba entendendo e não tendo medo. Então eu acabo tendo muito mais medo de coisas mais físicas, de gente viva, do que de gente morta, vamos colocar assim. E essa série, você tem que estar com a mente muito tranquila e ver além do que está sendo passado, não ir pro lado do terror, tá? Para vocês que querem conhecer essa série de Vida Após a Morte, assiste com o coração aberto. Realmente veja como um conteúdo a ser agregado, como um valor, sabe? Trazer um pouquinho uma abertura da janela mental sobre um outro conteúdo que poderia ser retratado não como uma religião, mas como um lado científico. E eu acho que é exatamente esse ponto que eles trouxeram com essa série Vida Após a Morte. Conforme a gente vai assistindo, você vê que eles não falam absolutamente nada de espiritismo, não fala de Allan Kardec, não fala sobre os pioneiros, não fala sobre Ramatiz, não explica absolutamente nada sobre esse lado religioso. E é bom até um certo ponto, tá? Mas eu realmente gostei de tudo dessa série, porque a forma foi sincera, porque eles colocaram dois lados, o lado do cético e o lado da parte mais mística ou espiritualista, vamos dizer assim, falando sobre essa capacidade de você conseguir ter a comunicação entre a pessoa viva e uma pessoa morta, fazendo com que a gente se questione sobre a vida após a morte. E a série retrata com pontos muito bem elaborados, como o primeiro episódio sobre as experiências de pós-morte e depois vida. E é muito emocionante, eu me emocionei em vários episódios. A gente se emociona porque é algo, não porque é triste a gente se emociona porque é triste, mas a gente se emociona porque é muito bonito, sabe? A beleza de você ver médiuns e pessoas que tiveram contatos com essa espiritualidade é algo louvável e é realmente muito interessante de se assistir. Eu gosto muito. E quando eu assisti esse primeiro episódio, um dos pontos que eu mais gostei realmente foi do primeiro relato da mãe era uma mulher que acabou se acidentando. Ela estava fazendo um esporte de canoagem e por uma situação ela acabou morrendo e voltou.
E ela teve uma experiência muito bonita, e isso é retratado sobre grandes experiências de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Elas sempre voltam com características de que elas tiveram uma experiência maravilhosa, eles tiveram uma sensação realmente muito gostosa, eles tiveram sensações muito boas e que precisaram voltar porque ainda não era o seu momento. Eu não quero trazer spoilers para vocês. Essa mesma mulher que conta a sua situação, como outros contam também os seus relatos de quase morte, o dela em especial tem uma característica muito grande por conta de uma mensagem que ela recebeu nesse momento e que no final, eu acho que no 6º episódio, ela volta e explica o que aconteceu com ela e todo o seu relato. É realmente bem emocionante. Existem também os episódios que falam sobre os médiuns em gerais, falam sobre as capacidades mediúnicas, novamente, tudo falando da forma que eles trabalham lá. Existe a questão dos médiuns, os relatos dessa capacidade física, eles não falam com as características técnicas pelos livros dos médiuns, eles falam da forma deles, mas como eu aprendi, né, na live do Anderson Gomes, que é um dos canais que eu gosto muito de assistir as lives, porque o Anderson Gomes, ele trouxe a mediunidade de uma visão que eu não tinha, do conhecimento. Eu não vou falar que eu tenho a questão do conhecimento, porque eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu já tenho essa experiência com a questão do espiritismo por Allan Kardec desde nova, porque o meu pai, ele sempre trouxe esse conhecimento para mim desde muito cedo. Parece que cada momento da minha vida pessoas foram surgindo e que me trouxeram, né, de momentos específicos, informações muito necessárias. Em um momento da minha vida eu realmente precisei de um certo conhecimento e que foi o meu pontapé para começar a me aprofundar ainda mais. E eu digo a vocês que uma das pessoas responsáveis com isso foi sim o Anderson Gomes, com todo o seu conhecimento de espiritismo e de mediunidade, mas ele retrata a mediunidade de uma forma sempre baseada com os livros de Allan Kardec, mas sempre de uma forma muito simples e fácil de se entender. É muito interessante como não só ele, mas outras pessoas, outros locais, outras pessoas muito maduras, com informações muito consolidadas, me fizeram ter uma noção muito boa, além do meu mentor maior de todos, que é o meu pai, que sempre trouxe esse conhecimento de uma forma muito natural. E quando eu assisti essa série, que aos pouquinhos eu vou escutando um pouquinho de cada um, a gente vai compreendendo que o importante, na verdade, é executar a mediunidade. E o propósito e a intenção sempre é o ponto mais importante, é ser a melhor forma possível a ser executada e realmente poder ajudar da melhor forma possível. E essa série trouxe informações muito legais, porque eles trouxeram informações de formas técnicas, sem você se perder na questão de falar que é uma religião e você acabar se perdendo naquele looping. E o mais legal também nessa série é que isso é retratado várias vezes pelos próprios médiuns, a ausência da necessidade de se tentar comprovar alguma coisa. Porque pelo que eu percebo, e que eu acredito muito, mas o que eu vi na série é que não há essa necessidade de você comprovar algo, porque para o médium a necessidade ali é ajudar o desencarnado, é ajudar o espírito e não necessariamente fazer com que você force alguém a acreditar em algo que ele nunca vai querer acreditar. Então, se você quer acreditar, você vai em busca desse conhecimento, e forçar alguém, um cético, né, em acreditar algo que ele já está predisposto a não acreditar, não tem sentido algum. No último episódio foi um dos episódios que eu realmente achei um dos episódios mais emocionantes, que são os episódios das crianças, que são retratados sobre a situação que mais ou menos essas crianças, por volta dos 2 aos 5 anos, eles lembram de quem eles foram em outras vidas. Eles lembram de absolutamente tudo. Quem os matou, onde eles viviam, quem era a mãe, quem era o pai. E vocês precisam assistir os episódios para compreender, mas a parte que eu mais achei interessante é toda essa parte com um estudo técnico. Era um psicólogo especializado, sempre tem um físico especializado ali por trás, é sempre um estudioso por trás, que é quase cético, tentando comprovar um conhecimento
religioso, vamos dizer assim. E é muito bonito como cada ponto é colocado e você vê eles pequenininhos, as filmagens deles quando pequeno e depois em adulto. Em especial o personagem que era o que viveu em Hollywood, que eles vão colocar, não vou colocar grandes spoilers aqui pra vocês, mas só uma observação. Eu me emocionei muito com o relato dele, porque você sentia no olhar dele uma saudade, era uma tristeza de saudade, porque era uma criança que virou um adolescente, uma jovem adulto, com características antigas, com características de uma vida que ele não teve. E a parte da mãe, no relato dela, da carta que ela escreve, o estudioso que trabalhou em cima desse trabalho, de uma forma muito bem feita, muito sensata, para tentar encontrar a família dessas pessoas envolvidas e como ele sabia de características muito sutis, características que só ele ou um outro parente muito íntimo poderia ter essas informações e ele sabia. Características de personalidade, gostos, por onde ele ia, os seus hobbies, as coisas que ele tinha mais afinidade. Tudo isso foi comprovando coisas que você pensava que sim, deve existir algo além do que a gente imagina. E a gente não ter o conhecimento não significa que não exista. Não necessariamente você não conseguir comprovar ou você achar que não consegue comprovar algo, porque as características, os sinais de tudo isso só está aumentando cada vez mais. E realmente é uma série com muita informação boa e que há tempo eu não assisti um conteúdo espírita, que não é espírita, mas é um conhecimento técnico sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre reencarnação, sobre vida após a morte. Indico a vocês a conhecerem essa série, a série Vida Após a Morte na Netflix. Indico vocês também a conhecerem o canal se vocês têm afinidade com a religião do espiritismo, voltado para Allan Kardec. Conheçam o canal do Anderson Gomes, as suas lives são todas as terças-feiras, Aprendendo sobre Mediunidade, que é um canal sério, que fala sobre espiritualidade, fala sobre mediunidade, que realmente é uma base que vai fortalecer vocês e dar uma direção, se de repente esse é o caminho que vocês estão querendo seguir. Gostaria de fazer esse convite porque realmente o que ajuda a gente quer ajudar o outro também e não custa nada. Se inscrevam lá no canal do Anderson e é uma indicação aqui pra vocês que eu torço que vocês vão lá, comentem lá no canal do Anderson, se inscrevam e assistam também as suas lives na terça-feira. Galera, então é isso. Muito obrigada a cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar e se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Os meus livros vão estar sempre aqui nos comentários desse vídeo. Os meus livros sempre muito acessíveis pela Amazon, por volta de R$5 aí, para vocês poderem dar aquela força e motivar eu continuar escrevendo cada vez mais. Um beijo, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.